Nessa aula nós vamos estudar a otimização irrestrita ou otimização livre. Então, o sentido de irrestrita e livre é que não existe nenhuma condição para as nossas variáveis ou para a nossa função f satisfazer. Então, ela é dita livre. Você otimiza a sua função sem nenhuma outra condição. Vamos começar no caso em que a gente tem duas variáveis, x1 e x2. E aí a gente quer maximizar ou minimizar a nossa função f de x e y. Na teoria econômica, muitas vezes nós estamos interessados em otimizações, maximizar ou minimizar. Por exemplo, o consumidor ele quer maximizar a sua utilidade escolhendo os bens x1 e x2, por exemplo. Ou você tem uma empresa que quer minimizar custos escolhendo os insumos x1 e x2. Essa é a parte mais importante do nosso curso de Economia Matemática 2 e a parte que vocês vão mais utilizar ao longo do curso de Economia, tanto em microeconomia, como em macroeconomia e também em estatística e econometria. Vamos agora aos conceitos de máximo e mínimo. Aqui os conceitos são similares ao caso de funções de uma variável. Então, se você tem uma função de duas variáveis, você vai chamar de máximo local. Então, vamos supor que o máximo local é o ponto A e B. Então, quer dizer que a função f avaliada no ponto A e B, ela é maior ou igual à função f em pontos x e y, sendo que esse x e y ele está próximo de A e B. Então quer dizer mais ou menos isso aqui. Você tem essa curva, aqui seria o ponto A e B, e aí pontos ao redor, próximo, seriam sempre menor do que esse ponto de máximo local. Aqui é no caso de uma variável, mas o conceito é basicamente o mesmo. E aí você teria mínimo local se essa inequação fosse o contrário. Então você teria que pontos ao redor próximo de A e B seriam sempre maiores ou iguais a f de A e B. Então seria o caso de mínimo local. Então no mínimo local você teria que os pontos próximos de A e B são sempre maiores ou iguais ao valor de f A e B. E aí a gente chama f de A e B de máximo local ou valor máximo local. E o mesmo para o mínimo, mínimo local ou valor mínimo local. Então, o ponto que dá o máximo local é o ponto A e B. Então, a gente chama o ponto A e B de ponto de máximo. E o valor da nossa função avaliada no ponto A e B é o que a gente chama de máximo local ou valor máximo local. Então, tem essa pequena diferença, o ponto e o valor da função avaliada no ponto. Se as inequações são estritas, então a gente tem um conceito de máximo local estrito e mínimo local estrito, que é intuitivo. É só que a nossa inequação agora é estrita, então todos os pontos são estritamente menores do que o f de A e B, no caso do máximo local, e no mínimo local todos os pontos são estritamente maiores do que f de A e B. Por fim, a gente tem a definição mais importante, que é a definição de máximo global ou máximo absoluto e mínimo global ou mínimo absoluto. Então, se essa relação ela vale para todo o domínio da sua função f, ou seja, qualquer ponto x e y pertencente ao domínio da sua função f, você tem que esses pontos são sempre menores ou iguais a um ponto f de A e B. Se isso vale para todo o domínio, então a gente chama esse ponto A e B de máximo global. E aí a gente também poderia ter
o máximo global, em que a inequação é estrita. Então, em vez de ser menor ou igual, é menor. Então, seria o máximo global estrito. E se essa relação vale de tal forma que qualquer ponto no domínio da sua função é sempre maior ou igual ao f de A e B, então A e B é o ponto de mínimo global. E no caso estrito seria o mínimo global estrito. O que é mais interessante é a gente procurar máximos globais e mínimos globais. Então, por exemplo, você tem uma função lucro, em que você quer achar o lucro máximo. Então, você quer um lucro máximo global, não apenas um local. Resumindo, a gente tem essa seguinte figura. Aqui a gente vai ter esse ponto, que é máximo local. Esse ponto vai ser máximo absoluto. Não existe nenhum valor da função que é maior do que esse valor aqui de z. Esse valor aqui seria o z máximo. E esse aqui, ele seria maior do que todos esses valores aqui nesse intervalo. Então, esses valores que estão nesse intervalo aqui, a gente teria que o máximo seria esse ponto. E na parte de baixo a gente teria esse mínimo local, que ele é menor do que qualquer outro valor ao redor dele. E por fim aqui o mínimo absoluto, que seria o menor valor de z. Estaria aqui no eixo negativo, teria o z mínimo. E no caso de funções de duas ou mais variáveis, a gente tem outro conceito que seria o que a gente chama de ponto de célula. Então por que é chamado de ponto de célula? Porque esse gráfico aí parece uma célula de um cavalo. Então o ponto de célula, ele tem a particularidade de ele parecer ser mínimo e ser máximo. Então vamos olhar ao longo aqui do eixo Y. Então o eixo Y a gente teria essa curva descendo aqui nessa direção e aqui subindo. Seria, né, uma parábola. Não está muito bem desenhado, mas dá para entender. Esse ponto aqui seria o ponto de mínimo dessa parábola. Agora, se a gente for olhar para o eixo X, a gente teria aqui dentro seria esse outro gráfico, em que esse ponto seria o ponto de máximo. Então, o ponto de célula ele tem essa característica. Se a gente olhar para o eixo Y, ele vai ser um ponto de mínimo. Se a gente olhar para o eixo X, ele vai ser um ponto de máximo. Esse ponto é o que a gente chama de ponto de célula. E agora vamos ver o teorema, que é a condição de primeira ordem. Aqui é a condição de primeira ordem para o caso de funções de duas variáveis. Então você tem uma função f de x e y. Se a função f de x e y tem um máximo ou um mínimo local no ponto A e B, e se as derivadas parciais de primeira ordem dessa nossa função f, elas existem nesse ponto, então a condição de primeira ordem diz o quê? Diz que as derivadas parciais avaliadas nesse ponto são sempre igual a zero. Então, se você está procurando o máximo ou o mínimo da sua função f de x, y, então você tem que procurar pontos em que a sua derivada parcial com relação a x é zero, assim como a derivada parcial com relação a y também é zero. Ou seja, você está procurando todos os pontos x e y em que o seu vetor gradiente é zero. Esse teorema é chamado de condição de primeira ordem porque ele diz respeito às derivadas de primeira ordem. Condição de primeira ordem está relacionada a condições para as derivadas de primeira ordem, as derivadas parciais da sua função. Além disso, a condição de primeira ordem
ela é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. E o que quer dizer isso? Então presta atenção. Se a condição é necessária, quer dizer que para você encontrar o máximo ou mínimo, você necessita que as suas derivadas parciais nesse ponto sejam nulas. Mas isso não quer dizer que todo ponto em que as derivadas parciais são nulas são pontos de máximo ou de mínimo. Então ela é uma condição necessária, tem que ser satisfeita, mas ela não é uma condição suficiente. Se a condição de primeira ordem fosse suficiente, todo ponto que tiver as derivadas parciais nulas seriam pontos de máximo ou de mínimo. Porém, como ela não é suficiente, ela é somente necessária, isso nem sempre vai ser verdade. Ou seja, existem pontos em que as derivadas parciais são nulas, porém esses pontos não são nem máximo e nem mínimo, como por exemplo o ponto de Sela. E nós chamamos esses pontos em que as derivadas parciais são nulas, ou o vetor gradiente é nulo, de pontos críticos. Ou pontos estacionários. Esse é o mesmo conceito de ponto crítico ou estacionário quando você está trabalhando com uma variável que é lá no cálculo 1. Para você achar o máximo ou mínimo da sua função f de x, você pegava f' de x e igualava a zero. Aqui, como a gente está trabalhando com duas ou mais variáveis, você agora utiliza o vetor gradiente. Vamos agora resolver esse exemplo, dando uma função de duas variáveis e pedindo os pontos críticos. Vamos calcular a derivada parcial de f com relação a x. Isso vai ser 2x menos 2. E a parcial de f com relação a y, que vai ser 2y menos 6. Então a gente quer saber quando essas derivadas são zero. Então vamos igualar f de x igual a zero. Vamos ficar com 2x menos 2 igual a zero. Então o x é igual a 1. A de baixo fica f de y igual a zero. Então 2y menos 6 é igual a zero. O nosso y é igual a 3. Então esse aqui é o nosso ponto crítico. Um ponto crítico é 1 e 3. Agora essa função, vamos calcular f de x, que vai ser, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 0, o terceiro termo é e elevado a x, e o último termo é 0. Então é 1 menos e elevado a x. Vamos igualar isso aqui a 0, para achar o ponto crítico. Então 1 é igual a e elevado a x. Resolvendo isso aqui, o nosso x vai ser igual a 0. O único número que faz com que e elevado a x seja igual a 1 é x igual a 0. Agora vamos calcular a parcial com relação a y, que é 2e menos 2e elevado a menos 2y. Vamos igualar isso aqui a 0 para achar o ponto crítico. Então vamos ficar com 2e menos, igual a 2e elevado a 2y.
Cancela o 2 com 2. Então, o que está no expoente do lado direito é igual ao que está no expoente do lado esquerdo. 2y é igual a 1, y é igual a 1 meio. Então, está aqui o nosso ponto crítico. X 0 e y igual a 1 meio. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.